No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Mortes por Covid-19 no mundo ultrapassam 500 mil e estados do país seguem flexibilizando medidas de isolamento. Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público do Rio em troca de garantias para sua família. Procuradores da Lava Jato em Curitiba deixam força-tarefa acusando coordenadora da operação na Procuradoria-Geral da República de acessar documentos sigilosos. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 29 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O velho ditado já dizia: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Assim, o governo de Jair Bolsonaro deve ver a Lava Jato atualmente. Antes defensor ferrenho da Operação Anticorrupção, o presidente da República tornou-se mais um dos muitos críticos da força-tarefa que se coloca acima de qualquer suspeita. Não por acaso, a Procuradoria-Geral da República, por intermédio da coordenadora da Lava Jato no órgão, Lindora Araújo, pediu acesso a dados sigilosos da força-tarefa nos estados. Na quarta e na quinta-feira da última semana, ela, que foi nomeada por Augusto Aras, visitou o grupo no Paraná após agendamento com antecedência. O encontro teria provocado desentendimento a respeito de transferência de informações sigilosas, segundo a força-tarefa. Como resultado, a ação da PGR, os procuradores da Lava Jato acionaram a Corregedoria do Ministério Público Federal como, abre aspas, medida de cautela e para prevenir responsabilidades, fecha aspas. Segundo um relato dos próprios procuradores, Lindora buscou acesso a procedimentos e bases de dados da força-tarefa, sem prestar informações sobre a existência de um processo formal no qual o pedido se baseava ou o objetivo pretendido. Como resultado dessa tentativa de interferência, 3 integrantes da Lava Jato deixaram a força-tarefa. A PGR informou que a saída dos profissionais já estava prevista e disse também que a Lava Jato não é independente do Ministério Público e que sua atuação deve se pautar pela lei e regras internas. Fato é que a operação se aproximou perigosamente de alvos ligados ao bolsonarismo e Augusto Aras, um dos apoiadores do ex-capitão do Exército, vem recebendo pressão do chefe do Executivo para ter acesso a dados a respeito das operações. É notório que a Lava Jato comete uma série de ilegalidades desde que foi instituída, que ela atua com interesses políticos, mas enquanto mirava apenas o Partido dos Trabalhadores, todo apoio aos procuradores. Foi só Sérgio Moro, principal símbolo da Operação Anticorrupção, deixar o governo e apontar seu canhão para as tentativas de interferência do Palácio do Planalto para que o presidente atuasse contra a força-tarefa. Para um governo que assume como dele obras que foram desenvolvidas em outras gestões, como aconteceu na inauguração de um trecho da transposição do Rio-São Francisco, iniciada e desenvolvida durante o governo Lula, nada provoca constrangimento. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando
Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia! Bom dia, meu querido. Um bom dia especial para todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre um prazer e uma honra estar dialogando com esse importante espaço de reflexão crítica da cultura brasileira. Jones, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Jones, essa onda de retrocessos que o país atravessa, pelo menos desde 2016, se intensificou de 1 ano e meio para cá, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Todos nós que conhecíamos a trajetória do ex-capitão já esperávamos uma gestão repleta de absurdos e autoritarismo, mas parece que o político tem superado as expectativas. Você também analisa desta forma, Jones? Veja, eu acho que quando Bolsonaro foi eleito, circulou uma lenda, tanto a setores da direita como a setores da esquerda, de que as instituições seriam responsáveis por moderar o comportamento de Bolsonaro e que grande parte do seu discurso era apenas uma bravata, né? Se configurava apenas como um discurso ideológico para mobilizar e arregimentar suas bases, e que no governo ele se comportaria de maneira diferente. Esse discurso foi vinculado, por exemplo, pelo filósofo tucano José Arthur Gianotti, assim como pelo próprio Ciro Gomes, né, que deu uma declaração muito parecida, afirmando que a democracia brasileira não estava em perigo e que trataria das instituições moderar e controlar o comportamento do Bolsonaro, obrigando ele a fazer o jogo da democracia. Eu, sinceramente, esperava uma situação muito pior em termos objetivos. Como assim? Em termos do programa político-econômico do governo Bolsonaro. Veja, o governo Bolsonaro ele se perde muito em polêmicas no âmbito da contra-revolução cultural que ele propõe, mas do ponto de vista de operar os interesses fundamentais da classe dominante, como os processos de privatização, aprofundamento da retirada de direitos, piora das condições de vida e existência da classe trabalhadora, o governo Bolsonaro não é tão eficiente quanto o governo Temer, por exemplo. No governo Bolsonaro, o próprio núcleo ideológico bolsonarista, que é fundamental para mobilizar e manter
aquela base social mais militante atuando, ele atrapalha o processo de operação de várias políticas junto à Câmara dos Deputados, ao Senado e por aí vai. Então, veja, por mais que do ponto de vista dos discursos, das falas, do campo simbólico, do campo cultural, a gente esteja vivendo uma verdadeira tragédia que se combina agora com um processo de pandemia e uma política deliberada de deixar a população morrer, eu esperava uma situação muito pior. O fato, por exemplo, de a Petrobras e o Banco do Brasil não terem sido ainda jogados para a privatização me surpreende bastante. Eu esperava que no primeiro ano de governo o bolsonarismo fosse tentar operar isso, e até agora não aconteceu, embora, como a gente viu na reunião ministerial divulgada, isso é uma prioridade e continua sendo para o Paulo Guedes, né, o operador da política econômica. Além de tudo isso, Jones, o Bolsonaro tem aparelhado o executivo com oficiais das Forças Armadas. Nem no período da ditadura civil-militar nós tínhamos tantos egressos de Exército, Marinha e Aeronáutica ocupando cargos no primeiro e no segundo escalão do governo. O resultado disso é uma total falta de coordenação em atos técnicos e administrativos. O Ministério da Saúde, em tempos de pandemia, tem um general no comando há mais de um mês. Veja, eu venho defendendo há bastante tempo que o partido fardado, que é como chama o Pedro Marinho e o André Ortega no livro Carta no Coturno, Atuação das Forças Armadas, vem se colocando no primeiro plano da cena política. É muito mais o partido fardado que usa Bolsonaro como líder carismático de uma volta ao governo do que Bolsonaro que usa ou instrumentaliza as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas têm um projeto próprio de país, uma concepção estratégica de política, uma ideologia de autolegitimação em que elas se compreendem como representantes da nacionalidade, da brasilidade, dos verdadeiros valores de fundação do Estado e da República, distantes do que eles consideram as práticas corrompidas, individualistas e não patrióticas do que se chama de classe política. Esse setor militar, ele está galgando cada vez mais espaço no âmbito do Estado, numa tática que, se a gente fosse dar o nome, poderia chamar de guerra de posições. Eles vêm cada vez mais ganhando posições, ganharam agora mais uma posição com o Ministério da Educação, e me parece que o problema não é tanto descoordenação, embora, é claro, enfiar uma série de militares em postos estratégicos do Estado, em que eles não têm experiência, não têm prática de gestão pública, necessariamente vai gerar problemas de administração pública, de operação das políticas. O X da questão, me parece, porém, é que, para os militares, a pandemia não é um problema. Percebe? Aliás, a situação de caos e enfraquecimento dos governadores, porque me parece muito claro que, como resultado da pandemia, isso vai afetar negativamente, em pouco tempo, a popularidade de vários e vários governadores e prefeitos, que se colocam como oposição moderada ou total ao bolsonarismo. Aliado a isso, a pandemia ela traz um outro elemento que é muito importante para o partido fardado. Ela deixa as massas fora das ruas. Nesse momento, na política brasileira, não é necessário fazer um cálculo estratégico do papel das massas, dos protestos de rua, já que, embora estejam acontecendo protestos, eles são muito limitados dado a pandemia. Então a gente não tem a força das ruas no jogo político, o que, por exemplo, impediu, em parte, o governo golpista do Michel Temer de aprovar contra a reforma da Previdência, a força dos protestos de rua naquele momento e o medo que os deputados, senadores tinham de aprovar um projeto impopular como aquele em ano de eleição. Isso não existe hoje. Não existe a pressão das ruas. Então os militares eles estão muito tranquilos com a situação. Muito tranquilos. É por isso que não existe, por parte do partido fardado, nenhum tipo de reação maior
a pandemia, né? Nenhum tipo de ação no sentido de cobrar e de aplicar políticas mais sérias de enfrentamento ao morticídio do povo brasileiro. E eu aposto que vai continuar não acontecendo. É essa realidade de uma morte a conta-gotas de milhares de brasileiros com a paralisação relativa da capacidade de protesto de rua e o afundamento da economia vai ser ideal para os militares, que vão conseguir se apresentar como o único sujeito, o único ator político com capacidade de repactuar o país, de unir dentro de um projeto coerente e de tentar um plano de recuperação da economia. Me parece ser essa a tendência do cenário político atual. Muita gente tem especulado, e não é para menos, a possibilidade de esses militares atentarem contra a democracia sob ordem de Bolsonaro, caso algum desses inquéritos alcance o presidente, colocando seu mandato em risco. Você vê alguma possibilidade disso acontecer, Jones? Veja, eu gravei um vídeo sobre isso, está no meu canal no YouTube, com meu nome, Jones Manuel. A possibilidade ela não pode ser descartada, mas me parece que não é esse o centro da questão. Os militares, eles já têm o governo na mão. Trata-se de cada vez mais esvaziar a importância da base ideológica imobilizada do bolsonarismo para concentrar poder na mão do partido fardado. Nesse sentido, todo o processo de denúncia contra o presidente é bom para os militares. Não me parece ser coincidência que, em seguida, a prisão do Queiroz, o Ministério da Educação caia na mão de um militar da reserva. Não me parece ser coincidência. Então, cada processo de enfraquecimento do líder carismático desse processo, que é Bolsonaro, fortalece a força tecnocrática e das armas do partido fardado. Eu, sinceramente, eu não acho que os militares tendem, na atual cena política, para uma aventura de ruptura com a ordem constitucional burguesa. Eles jogam muito mais no sentido de se colocarem como centro da cena política, como decisor da cena política. Então, os elementos de defesa aparente do Bolsonaro e da sua família, como, por exemplo, as ameaças abertas do general Heleno, do general Mourão ao Congresso, ao STF, me parece muito mais um jogo de, como eu disse, guerra de posições, em que eles se firmam como o aparelho de Estado superior a todos os outros, o comandante por excelência da República, e que um processo de descarte de Bolsonaro passa pela aprovação dos militares, né? Os militares vão dizer quando Bolsonaro vai ser descartado e não outro setor do aparelho estatal. A própria operação que prendeu o Queiroz, embora a gente não tenha provas, me parece muito claro que é racional pensar que os militares sabiam dela previamente. Na reunião ministerial que foi divulgado o vídeo, Bolsonaro faz uma fala que é muito importante e que vários analistas não deram a devida atenção, ao meu ver. Bolsonaro fala que os serviços de inteligência das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não estavam informando, não estavam munindo de informações como ele gostaria de maneira satisfatória. Veja bem, eu tenho certeza que os generais do governo estão muito bem informados e muito bem munidos de informação, tal como a operação que pegou o Queiroz. Então, de maneira imediata, eu diria que o grande problema da esquerda e das forças populares de maneira geral não é um risco de golpe imediato estilo 1964, mas sim pensar como reduzir o poder do partido fardado e seu comando na cena política, que se aprofunda cada vez mais. Fato é, Jones, que o Bolsonaro baixou o tom depois da prisão do Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor da família. Ele tem falado sobre a necessidade de entendimento entre os poderes e assumiu um discurso de pacificação. Você acha que essa prisão do então desaparecido Queiroz acendeu o sinal amarelo lá no Palácio do Planalto? Como eu disse, o principal resultado para mim dessa prisão é fortalecer o partido fardado. Bolsonaro, que não é burro, ao contrário do que muitas pessoas falam, ele sabe que quanto mais ameaçado ele está por investigações judiciais,
mais ele vai depender da força das armas para se manter no governo. Então, quanto mais enfraquecido ele está, quanto mais a polícia, as investigações chegam perto da sua família, mais ele vai depender dos militares para manter a estabilidade e a continuidade do seu governo. No vídeo que eu gravei para o meu canal debatendo se existe possibilidade ou não de um golpe militar no Brasil, eu disse que se a gente for buscar um paralelo histórico, guardando todas as devidas particularidades e diferenças da situação atual do Brasil com outro momento, seria de 45 até 64, em que os militares não controlavam totalmente o poder, mas tinham um papel central na conjuntura política, e a estabilidade ou a queda de um governo dependia em grande medida de como os militares se posicionavam, né? Os militares tiveram um papel central no movimento que levou ao suicídio de Vargas. Depois, um setor das Forças Armadas não queria permitir a posse do JK. Outro setor das Forças Armadas, comandado pelo Marechal Teixeira Lott, garantiu a posse do JK. Depois, o Jânio Quadros acabou renunciando também por pressão dos ministros militares. E aí os ministros militares não queriam permitir a posse do João Goulart, né, o Jango, e por aí vai. Então, me parece que esse processo de mudança de discurso público de Bolsonaro tem a ver com o aumento do controle. E veja, não é que os militares são a força moderadora do governo Bolsonaro, feito muitas pessoas já falaram. É que os militares estão controlando Bolsonaro no sentido de fazê-lo cada vez mais funcional ao seu próprio projeto de poder, reduzindo sua margem de manobra e de autonomia política de acordo com a fragilização da sua família e da sua própria popularidade e capacidade de mobilização de massas. Jones, me parece que a principal frente para que seja efetivada a saída do Bolsonaro da presidência são aqueles inquéritos que estão para serem julgados lá no Tribunal Superior Eleitoral, que tratam principalmente da disseminação em massa de notícias falsas com financiamento de empresas. Essa seria uma ocorrência inédita na história da nossa República, uma chapa ser caçada por crime eleitoral. A grande questão é que as evidências são muito grandes, Jones. Já há diversas provas que mostram que dinheiro privado financiou essa verdadeira quadrilha de fake news. Você crê que o TSE terá peito para votar favoravelmente à cassação da chapa diante de todas as ameaças impostas pelo bolsonarismo? Veja, as investigações me parecem muito mais um instrumento que fica como uma bala de prata a ser disparada, tal qual, inclusive, foi com o processo de cassação de chapa, da chapa Dilma Temer, no pós-impeachment. O governo Bolsonaro ainda tem um apoio significativo de setores da burguesia interna, aparentemente continua tendo respaldo da Embaixada de Washington do governo dos Estados Unidos, e os militares, me parece, ainda não decidiram descartar o governo Bolsonaro, né? Esses são os três principais pilares de apoio do bolsonarismo: os setores da burguesia, o governo dos Estados Unidos e os militares. As igrejas evangélicas fundamentalistas, a base militante organizada, aparece muito mais como um processo de musculatura, de fortalecimento da capacidade política, do que como um sustentáculo em si. Me parece que o andamento desse processo, das investigações e o resultado do julgamento vai depender muito de como os militares vão se colocar. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes foi se encontrar com o comandante-geral do Exército Brasileiro. O próprio Dias Toffoli tem uma interlocução direta com os militares. Vem acontecendo uma série de reuniões e conversas do Maia, do Alcolumbre, com representantes das Forças Armadas. Então, há um peso muito importante de como os militares vão se comportar em relação a isso. A cassação de chapa tiraria Mourão por tabela, e o que já dificulta muito mais. Talvez, se consegue um causuísmo jurídico que casse apenas do registro de Bolsonaro, mas mantenha Mourão como vice, e por consequência com capacidade de assumir a presidência, eu acho que a possibilidade dos militares entrarem num processo é muito grande. Mas eu diria, para responder diretamente à pergunta, que
me parece que é muito menos se o TSE tem coragem ou não, se o judiciário, de maneira geral, vai ter coragem ou não, e muito mais se os militares querem descartar Bolsonaro agora ou ainda muito cedo. Parece que o andamento e o resultado desse processo depende da posição do partido fardado. Agora, Jones, você vê alguma possibilidade de a esquerda se unir em torno da construção de um projeto nacional? Eu te confesso que estou cada dia mais descrente. Tivemos aí o senador Cid Gomes, do PDT, votando juntamente com os liberais a favor da privatização das empresas de saneamento na semana passada. Teve gente que disse que ele passou a retroescavadeira sobre o túmulo de Brizola. Uma vergonha. O PT completamente desarticulado, reverenciando o nome de Lula. Você vê alguma esperança neste cenário? A curto prazo, não. Eu acho que o que se chama hoje de esquerda no Brasil, que faz referência principalmente a PT, PCdoB e depois PDT, ela não tem capacidade de dar nenhuma resposta política a essa ofensiva da burguesia. Muito pelo contrário, a briga é para ver quem vai ser o próximo gestor da ordem numa perspectiva talvez um pouco mais nacional, um pouco mais popular, mas sem se propor de verdade a reverter nenhuma dos ataques à soberania nacional, os direitos trabalhistas que foram operados nos últimos anos. Tal sorte que a briga entre Lula e Ciro Gomes é uma briga meramente eleitoral, não tem uma diferença de fundo, de projeto, sabe? Assim como entre o próprio campo da oposição e o campo bolsonarista, a diferença é muito mais cosmética do que se coloca. Basta ver, por exemplo, o governo petista na Bahia do Rui Costa é um governo que, a nível de política de segurança, não se diferencia em nada de um João Dória ou de um bolsonarista típico, percebe? Eu acho que a esperança da esquerda brasileira se dá em organizações menores, no processo de formação de novos militantes, de novas lideranças que vêm surgindo e vêm se colocando e que em breve vão ter um protagonismo maior e uma visibilidade pública maior. Acho que já apresentam sinais promissores. Um dos grandes exemplos, me parece, uma figura que vem se destacando muito dessa nova geração de militantes, de lideranças, de lutadores e lutadoras sociais, é o deputado do Rio de Janeiro, Glauber Braga, que teve um papel protagonista muito importante na luta contra a privatização da água e do saneamento, que inclusive peitou diretamente os irmãos Ferreira Gomes, o Cid e o Ciro, com um discurso de tentar normalizar e legitimar o processo de privatização. Mas não só o deputado Glauber, a Thalíria Petroni, que também é do Rio de Janeiro, vem se colocando como uma liderança muito importante. Aqui de Pernambuco, o Rudy Rafael, que é dirigente do MTST, de vários outros estados, a gente pode dar vários nomes, seja no campo da produção mais diretamente intelectual, dos movimentos populares, do parlamento, que vem colocando um discurso mais radical, mais comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com reformas e com transformações estruturais da realidade brasileira em prol de fortalecimento de uma democracia popular, dos direitos econômicos, sociais e trabalhistas dos explorados e oprimidos, em defesa radical da soberania nacional e das empresas públicas. A curto prazo, é mais um trabalho de organização e fortalecimento de uma outra esquerda. Uma esquerda verdadeiramente radical, verdadeiramente popular, antiliberal, isso é fundamental. O liberalismo de esquerda é um câncer que deve ser combatido com força. Uma esquerda que não tem ilusões bonapartistas ou messiânicas de que uma figura, seja Lula, seja Ciro, vai resolver todos os problemas do povo brasileiro. Quem vai resolver os problemas do povo brasileiro, da classe trabalhadora, é esse povo, essa classe auto-organizada e formando suas novas lideranças, seus novos dirigentes, seus novos pensadores e pensadoras. De que forma a ideia de uma revolução se coloca diante deste cenário caótico, Jones? É possível mobilizar as pessoas em torno de um protagonismo verdadeiramente popular? Recentemente eu divulguei nas minhas redes sociais um discurso do militante do Partido pelo Socialismo e a Libertação nos Estados Unidos, no âmbito dos protestos antirracistas contra a morte de George Floyd, o assassinato, na verdade, e contra o racismo de maneira mais geral. O discurso organizado por um partido que é socialista, marxista-leninista, como é o caso do Partido pelo Socialismo e a Libertação, que a sigla é PSL, é igual à sigla brasileira, mas muito diferente. Tinha mais de 30 mil pessoas.
percebe? Então veja, um partido revolucionário, socialista radical, já consegue reunir 30 mil pessoas numa cidade de porte médio, né, uma cidade equivalente em tamanho, sei lá, a Campinas ou a Niterói, algo nesse sentido, próximo de um grande centro, mas que não é bem uma cidade, uma capital, consegue reunir 30 mil pessoas. Isso nos Estados Unidos. Então veja, existe um espaço muito grande para o radicalismo popular. Só que ele precisa ser construído, né? Isso passa por 3 vetores fundamentais. Primeiro, a própria organização de base, né? Os partidos de esquerda, socialista, comunista, que se colocam no campo radical, precisam investir mais em atuação de base, em construir cursinhos populares, mutirão de solidariedade, associação de moradores, atividades culturais e desportivas nas favelas, enfim, criar um laço orgânico mais forte, mais bem enraizado com os setores mais precarizados, mais pobres da classe trabalhadora. É necessário também afirmar uma postura antiliberal em todos os aspectos do debate público. É uma vergonha, por exemplo, que na eleição de 2018, os que se colocam como anti-bolsonaristas, né, como do campo da esquerda, da centro-esquerda, Ciro Gomes, que foi o terceiro colocado, e Haddad, que foi o segundo, ambos têm um discurso de que a melhor coisa para regular a mídia é o controle remoto. Então, são contra quebrar o monopólio da comunicação. Percebe? Recentemente, a Argentina, do Alberto Fernandes, que está longe de ser um peronista radical, muito pelo contrário, nacionalizou a principal empresa do agronegócio do país, que estava em processo de falência, e o presidente Alberto Fernandes falou que essa medida era incontornável porque era necessária para garantir os milhares de empregos e a soberania alimentar. Veja, a nacionalização de um grande monopólio é algo que o petismo não coloca e nunca colocou em pauta quando era governo, e o próprio PDT também tem dificuldades de falar disso. Então, um peronista moderado na Argentina consegue ser mais avançado, inclusive, que vários setores até do PSOL, né? Então, essa é a grande tragédia brasileira. O Brasil, ele olha muito, se admira muito com o discurso que, para a conjuntura estadunidense, foi bem avançado do Bernie Sanders. Ele olha muito para a França insubmissa do Mélenchon, que também teve um discurso avançado e conseguiu marcar muito politicamente, mobilizar muita gente nas últimas eleições. Olha para o discurso radical, uma recuperação de uma raiz trabalhista do Jeremy Corbyn, na Inglaterra, e ele não percebe que todos esses exemplos bem-sucedidos de uma volta da esquerda tem importância no debate público e na organização das pessoas, passaram por uma afirmação de radicalismo político, com formas diferenciadas de acordo com a conjuntura de cada país. Então, assim, ser radical é o que fez a esquerda voltar a ter relevância em vários países, não abrandar o radicalismo, percebe? Então, uma postura radical, uma postura radicalmente antiliberal no campo político, no campo econômico, no campo da política externa. E terceiro e último, um investimento em formação política, em elevação da consciência crítica, pautado no marxismo e no pensamento crítico latino-americano, de maneira mais geral, e não só latino-americano, como periférico como um todo, bebendo muito das produções dos debates sobre anti-imperialismo, sobre soberania nacional, sobre controle de recursos estratégicos que acontecem, por exemplo, nos países africanos. O pensamento médio do militante brasileiro é muito orientado pela moda europeia, né? Pelo Boaventura de Souza Santos, pelo Michel Foucault, pelo Pierre Bourdieu, e por aí vai. E nada contra, são pensadores importantíssimos. Só que o pensamento médio da militância brasileira precisa ter muito mais de José Martí, né, de Fidel Castro, de Mariátegui, de Lélia Gonzalez, de Clóvis Moura, de Rui Mauro Marini, do que dessas tendências europeias que dialogam muito mais com a realidade europeia do que com a realidade de um país dependente e periférico. Esses 3 vetores, investir cada vez mais de maneira orgânica no trabalho de base, nos setores mais precarizados da classe trabalhadora, afirmar a radicalidade, uma postura antiliberal, e dar uma importância cada vez maior para a formação política pautada no marxismo, no pensamento crítico periférico de maneira mais geral, é o que vai garantir uma possibilidade de futuro, de relevância no debate público para a classe trabalhadora. Na condição atual
com as lideranças atuais, com Ciro, com Haddad, com Dino, daí sai pouca coisa. Se é que vai sair alguma coisa. Aliado a isso, veja, os debates sobre frente ampla, frente única e por aí vai, eles estão se dando num discurso surrado que não mobiliza ninguém, que é esse discurso em defesa da democracia. Essa semana eu participei de um congresso virtual dos petroleiros do Espírito Santo. E a gente dialogou, só que, veja, o discurso em defesa da democracia ele foi mobilizado em 2015 e 2016 contra o golpe, contra o impeachment e foi derrotado. Ele foi mobilizado contra a prisão de Lula e foi derrotado. Lula foi preso. Ele foi mobilizado na eleição de 2018 e foi derrotado. A gente perdeu para o Bolsonaro a despeito de toda a atipia em que se deu esse processo eleitoral. Em 2019, o discurso de oposição ao bolsonarismo centrado em defesa da democracia também foi derrotado. Esse discurso em defesa da democracia, do Estado democrático de direita, esse liberalismo de esquerda, ele não consegue mobilizar ninguém. Porque, dentre outras coisas, no momento de maior pandemia dos últimos 100 anos, o número de operações policiais no Rio de Janeiro cresceu, o número de assassinados pela polícia em São Paulo cresceu, e ainda se coloca figuras como Dória, como Witzel, como FHC, Kassab, Michel Temer, como integrantes ou lideranças de uma frente pela democracia contra Bolsonaro. A classe trabalhadora que vê sua vida ameaçada no meio de uma pandemia em que não existem políticas estatais, políticas públicas satisfatórias para garantir a sobrevivência, e que vê a polícia intensificando suas operações e os assassinatos na favela, ela não vai se mexer em nome de democracia. Que democracia? Que Estado de Direito? Então, há um descolamento da realidade dessas lideranças, um discurso institucionalista que, ao invés de focar nas condições de vida, trabalho, renda, emprego, no preço do gás, no preço da energia elétrica, nas condições de moradia, ao invés de apresentar um programa econômico que vá do mais básico até as questões mais estruturais para dialogar com as condições de vida real da classe trabalhadora, foca em um programa institucionalista que, quando muito, mobiliza setores da classe média e alguns poucos militantes organizados. Esse caminho pautado no liberalismo de esquerda, numa tentativa de repetição acrítica do que foi a campanha das direitas já, que em si já não foi vitoriosa, só vai levar a gente para o buraco. É o caminho equivocado, é o caminho que, se a gente seguir, a burguesia pode ter um sono tranquilo. Jones, eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, desejar a você uma ótima semana e deixar o meu abraço. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez estar aqui no Faixa Livre, como eu disse na abertura, esse importante programa, pensamento crítico da cultura brasileira. Estou sempre à disposição para o que precisar. Chamo todos os ouvintes do Faixa Livre a acompanhar os debates que eu venho fazendo a partir do meu canal no YouTube, com meu nome, Jones Manuel, e no podcast Revolution, que é o maior podcast marxista do Brasil. Agradeço mais uma vez, um abraço a todas e todos. Conversamos aqui com o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu já cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Daniel Correia da Silva. Daniel, bom dia. Olá, Anderson. Meu muito bom dia a você e a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Daniel, eu quero saudar a sua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre. Daniel, o isolamento não apenas global do Brasil no governo de Jair Bolsonaro, como também no próprio continente, tem se mostrado latente a cada dia que passa. Um dos sinais se deu na última semana, quando presidentes de 9 países da América Latina e do Caribe se reuniram por videoconferência, convidados pelo governo da Espanha para discutir soluções para a crise econômica que atinge a região em razão da pandemia de coronavírus. Participaram do encontro o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os presidentes de Argentina, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai,
além da primeira-ministra de Barbados e atual presidente da Comunidade do Caribe, a CARICOM. O México também foi convidado, mas houve um desencontro de agenda do presidente López Obrador. De principal liderança regional, o Brasil passou a ser escanteado em todo tipo de discussão nessa gestão atual do Palácio do Planalto, tornando-se um legítimo pária no cenário internacional. Como você avalia essa situação, Daniel? Olha, Anderson, a princípio, eu não estaria entre aqueles que lamentariam o fato do Brasil não ter sido convidado para uma atividade de política internacional promovida pela Espanha. Porque a Espanha tem já, além de todo um passado de pilhagem colonial frente à América Latina, uma longa história, uma longa trajetória de intervenções e de práticas imperialistas por todo o continente. Então não me comoveria com o fato do Brasil não participar de uma atividade dessa natureza promovida pela Espanha. No entanto, nós não estamos em condições normais e, portanto, pelo menos 2 elementos têm que ser levados em consideração. O primeiro deles é a crise de saúde pública por todo o continente, que diante da condução da pandemia coloca o Brasil dentro do país que goza dos indicadores mais desastrosos no combate à pandemia do novo coronavírus. Se nós quisermos nos comparar com a nossa própria região, que eu indicaria que é a comparação mais adequada, em termos de políticas socioeconômicas e de políticas sanitárias, o Brasil está absolutamente atrás de praticamente todos os países no restante do continente, rivalizando em alguma medida com o próprio México, que também adotou, com Andrés Manuel López Obrador, uma postura negacionista com relação ao vírus. Agora, dentro dessa lógica, nós estamos também diante de uma gigantesca crise econômica na América Latina, que é potencializada pela pandemia, mas que já existia. Mas nessa potencialização pode levar, por exemplo, até 22 milhões de pessoas para uma condição de extrema pobreza no continente. E até mais de 30 milhões de aumento no número de pobres da América Latina. Portanto, nós não estamos numa condição regular dentro do continente, ainda que o normal na América Latina sempre seja, diante do capitalismo dependente, algo um pouco mais conturbado do que a média, nós estamos numa situação dramática. E uma reunião como essas tinha pelo menos um outro indicador que é importante, o fato de que abriu-se um consórcio de países latino-americanos para discutir em conjunto a possibilidade de renegociação de dívidas externas que países da América Latina tenham com credores internacionais, sobretudo com o Fundo Monetário Internacional. E exatamente por isso, essa é uma reunião que chama muito mais atenção pelas suas ausências do que pelas suas presenças. Nesse caso, o México alegou um problema de agenda para não participar, mas não teriam sido convidados, de fato, Cuba e Venezuela, que nunca contaram com a simpatia espanhola para participarem recentemente de atividades no plano internacional, Nicarágua, que também, correndo por fora, tem condições semelhantes à de Venezuela e Cuba, e o Brasil. Então, o Brasil está nesse rol de países latino-americanos que estão isolados de uma discussão de política, como você muito bem sublinhou, no plano internacional, mas também cada vez mais isolados regionalmente. E, de fato, essa é uma condição peculiar para a situação brasileira. O fato do Brasil, que detém pelo menos metade do território da América do Sul, que detém 1/3 da população de toda a América Latina, não participar de uma discussão em conjunto como essa, é de fato um vexame, um desastre completo para o Brasil e para a história da diplomacia brasileira. Outro exemplo dessa situação de total isolamento do país se deu na indicação do Abraham Weintraub para assumir um cargo de diretoria no Banco Mundial. A Associação de Funcionários do Banco pediu a suspensão dessa nomeação,
alegando os episódios de racismo os quais o ex-ministro da Educação protagonizou. Uma tragédia completa, Daniel. Sem dúvidas, Anderson, uma tragédia completa. Um sujeito como Abraham Weintraub, que é absolutamente desqualificado para ocupar um posto em qualquer carreira de Estado que seja, e principalmente numa representação internacional, como é o caso, revela um gigantesco despreparo da política externa brasileira, algo que não era muito comum, né? A diplomacia brasileira em geral, a despeito de suas linhas políticas, às quais eu posso ter certas críticas e reparos, mas ela sempre foi reconhecida no mundo por ser uma diplomacia altamente capacitada desde o ponto de vista técnico, burocrático e procedimental. E não é o que acontece nesse episódio, porque era um cargo que estava vago desde outubro do ano passado, numa nomeação que ainda tinha sido feita no governo de Michel Temer, e é praxe, numa situação como essas, que os demais países sejam consultados, precisamente para não haver nenhum tipo de constrangimento ou disposição desnecessária do indicado e do país que indica. E é tudo que o Brasil não fez na condução desse episódio. Nomeia de forma atabalhoada, num prêmio de consolação, para colocar o Abraham Weintraub como o operador do Banco Mundial indicado pelo Brasil para o cargo de diretoria executiva, e que expõe o Brasil desnecessariamente nessa carta que é dirigida, cobrando de fato um posicionamento para alguém que não tem o menor gabarito para ocupar uma posição internacional, precisamente pelas suas posturas completamente rasteiras a respeito de outros povos, de outros países, como foi esse episódio em relação aos chineses. Imagine o Brasil tendo como um representante no Banco Mundial um sujeito que teve manifestada já explicitamente a sua repulsa ao povo chinês, né? O maior parceiro comercial do Brasil, só isso. Por outro lado, não se pode cair também numa certa desqualificação de Abraham Weintraub que caminhe para uma magnificação do que é o Banco Mundial. Mais um alerta aqui que eu deixo, porque o Banco Mundial foi o principal responsável pelas políticas de privatizações do ensino superior e do ensino básico em toda a América Latina ao longo dos anos 90, e que foi tocada ininterruptamente ao longo dos anos 2000, praticamente sem objeções. Poucos foram os governos que mantiveram objeções com relação a essas práticas do Banco Mundial. Políticas que, a pretexto de serem inclusivas do ponto de vista da educação, estabeleceram sistemas curriculares que são completamente descolados das realidades latino-americanas, ou então são caminhos que pavimentam aceleradamente a privatização do ensino no país. O que eu interpreto na leitura desse episódio de Abraham Weintraub é que, em vez de operar no varejo a privatização da educação, ele tem a chance de operar isso no atacado desde o Banco Mundial, numa política que possa tocar não só o Brasil, mas vários outros países também em conjunto, Anderson. Há algum outro momento da história da nossa diplomacia que possa ser comparado a este, Daniel? Olha, Anderson, eu diria que não. Não há outro paralelo na história brasileira em que nós tenhamos cultivado um isolamento tão grande no sistema internacional. E o que é mais curioso é que o Brasil não estava buscando o isolamento. Nós estamos colhendo um isolamento internacional numa prática de uma política externa que se elegeu pretensamente para ser não ideológica, já sabendo que seria, mas que buscaria se relacionar com todos os países e, sobretudo, os países centrais, os mais avançados, os mais desenvolvidos, em todo um discurso que dizia que nós tínhamos que deixar de conversar com os de baixo e tínhamos que passar a falar mais com os de cima. E agora nós somos ignorados tanto pelos chamados de cima quanto pelos de baixo.
Então, quer dizer, o grupo dos países mais desenvolvidos e avançados só trata o essencial com o Brasil, em termos de diplomacia, o que não é pouco para eles, né? O essencial é a manutenção da nossa condição de dependência e de subdesenvolvimento. E, ao mesmo tempo, os nossos pares, aqueles com os quais nós poderíamos andar ombro a ombro, no sentido de nos afirmarmos desde uma postura mais assertiva no cenário internacional, também nos ignoram e nos desprezam. Então, é quase que o Brasil mendigando atenção internacional e recebendo uma sonora indiferença por parte tanto dos países ricos e mais avançados, quanto por parte dos nossos vizinhos. Eu, de fato, aqui, Anderson, não consigo enxergar um paralelo histórico disso no Brasil. Mesmo quando nós visitamos os episódios mais dramáticos da nossa diplomacia, seja durante a era imperial, seja durante os períodos que antecederam e que sucederam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, seja durante o período da Guerra Fria e de disputas interimperialistas, não é possível encontrar paralelo histórico em que a diplomacia brasileira tenha ficado tão oculta, em que a diplomacia brasileira tenha sido tão desprezada por parte dos nossos vizinhos e por parte mesmo de outros países centrais, que não hesitariam em estender a mão caso vissem oportunidades e possibilidades diretas de seguir praticando a pilhagem dos recursos que são destinados aqui do Brasil aos países centrais, dentro da nossa condição de dependência e de subdesenvolvimento. Mas, de fato, não há paralelo na história, porque é diferente de casos em que o país busca afirmação internacional e ele acaba sendo isolado por parte de outros países. Nesse caso, o Brasil está buscando a subserviência e não consegue avançar, coleta ainda mais isolamento. Eu diria que é, de fato, uma situação dramática para a diplomacia brasileira, uma mácula na história e na tradição da política externa nacional. Você consegue enxergar uma alternativa para que o país volte a ter relevância no cenário internacional, Daniel? Só a saída do Bolsonaro pode resolver esse problema? Eu não tenho dúvidas, Anderson, de que o mínimo de recuperação de respeitabilidade internacional do Brasil passa pela saída de Jair Bolsonaro da presidência da República. Um sujeito que consegue deixar o país no meio de uma pandemia, sem um comando direto no Ministério da Saúde, que tem uma prática negacionista de um vírus que já tirou a vida de mais de 50 mil brasileiros, não pode ser um sujeito que comande o país se nós quisermos ter o mínimo de aceitação e de respeitabilidade no sistema internacional. Mas eu diria, por outro lado, também que a saída de Jair Bolsonaro é um excelente primeiro passo, mas está longe de ser já a solução dos nossos problemas. Eu avaliaria os últimos 20 ou 30 anos da diplomacia brasileira em duas tentativas que, a meu juízo, são duas faces de projetos que padecem de problemas, duas faces da mesma moeda de erros históricos que o Brasil foi cultivando. O primeiro deles foi, durante a virada dos anos 80 para os anos 90, tentar colocar no Brasil a ideia de que nós teríamos uma diplomacia que falaria com os países centrais, com os países avançados, e que nos faria sermos um país que participa do clube das grandes potências internacionais, ou que, no mínimo, desenvolve relações mais vantajosas junto a esses países. Essa diplomacia foi completamente fracassada. Por outro lado, a diplomacia do governo Lula, que é muito festejada, muito celebrada em vários círculos progressistas, a meu juízo, ela também padece de problemas estruturais e também tem os seus episódios catastróficos e desastrosos. É uma diplomacia que, por exemplo, a pretexto de se tornar uma diplomacia multilateral, que conversasse com todos os países pretensamente de forma igual, ela nos colocou na condição de cumprir o serviço sujo de práticas imperialistas trazidas pelos Estados Unidos, quando, por exemplo, o Brasil assumiu a liderança das operações de paz da ONU
na intervenção do Haiti. Um episódio deplorável da diplomacia brasileira, conduzido com o governo Lula e que, inclusive, semeou boa parte do militarismo que hoje é absolutamente algoz à figura de Lula, né? Como se ele tivesse criado aqui o ovo da serpente durante essa intervenção vexatória que o Brasil teve no Haiti. Com desdobramentos disso, o que nós podemos observar? Uma diplomacia que agora tenta, praticamente sem reciprocidade alguma, sem contrapartida, colocar o Brasil no rol das grandes potências, das grandes nações internacionais. E cada vez mais isso nos afasta de uma prática que, se de um lado tentava relações especiais do ponto de vista bilateral, ou se de outro lado tentava forjar um multilateralismo, como se um país pudesse ter uma relação praticamente igualitária com todos os países do globo, isso nos deixou diante de uma situação agora de não afirmar o caminho necessário da diplomacia brasileira, que é o caminho de uma diplomacia anti-imperialista, que de fato afirme a posição do Brasil no mundo de forma assertiva, diante de um consórcio liderado pelo Brasil, mas com uma coalizão de estados latino-americanos, que de fato teria a possibilidade de fazer com que a América Latina se afirmasse de maneira categórica no sistema internacional, buscando muito mais respeitabilidade e coletando muito menos isolamento, inclusive, do que aquilo que acontece nos dias atuais, Anderson. Daniel, quero mais uma vez te agradecer essa entrevista aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço mais uma vez o privilégio de poder falar com o público do Faixa Livre. Te mando também um abraço e desejo a todos uma excelente semana. Até mais. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Daniel Corrêa da Silva. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360M. Um abraço a todos vocês e até amanhã!